Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Para explicar o efeito Doppler, um professor do curso de mecânica brinca com o uso de personagens de desenho animado. Ele projeta uma figura do carro de Fred Flintstone no episódio em que ele e Barney Rubble eram policiais. A figura mostra a representação do carro visto de cima se deslocando para a direita com velocidade constante em módulo. Na figura ainda, ele representa em outra perspectiva as personagens Betty Rubble e Vilma Flintstone. Os círculos representam as frentes de ondas sonoras de Yabba-Dabba-Doo emitidas pela sirene. Considere que as observadoras Betty Rubble e Vilma Flintstone estejam em repouso na posição apresentada na figura. Então elas estão localizadas aqui, estão paradas ali com relação a um determinado referencial. Em relação ao som emitido do carro do Fred e Barney, é correto afirmar que, letra A, Vilma o escutará com uma frequência menor que a de Betty. Letra B, Vilma o escutará com uma frequência maior do que a de Betty. Letra C, Betty escutará mais intenso que Vilma. Letra D, Betty o escutará mais agudo do que Vilma. E letra E, Betty o escutará mais alto do que Vilma. Vamos lá. Quando você tem uma fonte de onda, no caso aqui é uma onda sonora, poderia ser qualquer tipo de onda, em movimento com relação a quem a observa vai perceber uma frequência diferente do que ela está emitindo de fato. Então, esse veículo está emitindo um som. As duas observadoras estão observando esse veículo se mover. Uma se aproxima e a outra se afasta dele. Logo, a frequência sonora que elas vão perceber é diferente. O que vai acontecer? Quando a fonte de onda se aproxima do observador, esse observador percebe uma frequência mais alta do que a da fonte. Como estamos falando de ondas sonoras, ela vai perceber um som mais alto, mais agudo. Agora, quando a fonte de onda estiver se afastando da observadora, ela vai perceber uma frequência mais baixa do que está saindo da fonte. Ou seja, como estamos falando de onda sonora, ela vai perceber um som mais grave do que o da fonte. Então essa percebe um som mais agudo, mais alto, frequência mais alta, e essa percebe um som mais grave, com frequência mais baixa, um som baixo. Agora, dentre as alternativas, apenas uma explica corretamente. Vamos avaliar de novo. Letra A. Vilma escutará com uma frequência menor que a da Betty? Não. Com relação a Vilma, o carro está se aproximando, então ela percebe uma frequência mais alta que a da fonte. E a Betty uma frequência mais baixa que a da fonte. Logo, a Vilma percebe uma frequência maior do que a da Betty. Então a letra A está errada. Letra B. Vilma o escutará com uma frequência maior do que a da Betty? É exatamente o que eu acabei de falar. Logo, esse é o gabarito. Mas vamos avaliar as outras alternativas para ver o que tem de errado. Letra C. Betty o escutará mais intenso do que Vilma? A intensidade está associada ao volume. Aí depende se elas estão mais próximas ou mais afastadas do veículo naquele momento. Se for pegar o exato momento que está aqui explícito, quem está mais perto da fonte é a Vilma. Logo ela perceberia um som mais intenso. Mas nós não sabemos qual é o momento exato, então nem daria para definir. Se fosse da ilustração, quem percebe o som mais intenso é a Vilma, mas já contraria aí o que está na letra C, então também não é a sua resposta. Letra D. Betty o escutará mais agudo do que Vilma. Quem escuta mais agudo é a Vilma, pois a fonte se aproxima dela, ela percebe uma frequência mais alta. Com relação a Betty, ela percebe uma frequência mais baixa porque a fonte está se afastando. Logo, para ela é mais grave o som, não é mais agudo. Então, também é a alternativa errada. Em letra E, Betty o escutará mais alto que a Vilma. A altura do som está associada à sua frequência. Falar que ela escuta mais alto quer dizer que ela percebe uma frequência mais alta
e é exatamente o oposto do que a gente discutiu. Quem percebe a frequência mais alta é a Vilma, então gabarito letra B, essa daí sua resposta.